A paz, Senhor Jesus, a todos, um bom dia, um ótimo domingo a todos, amém? Passando o nosso devocional dessa manhã de domingo para trazer mais uma palavra da parte de Deus para nós, amém? Irmãos, hoje nós vamos meditar, segundo escreveu o Evangelho do Dr. Lucas, capítulo 12, versículo 13 em diante, amém? Que diz assim: E disse-lhe um da multidão: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juízo repartidor entre vós? E disse-lhes: Acautelai-os e guardai-os da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhe uma parábola, dizendo: A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. Rezoava ele em si, dizendo: Que farei? Não tenho de recolher os meus frutos? E disse: Farei isto, derribarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: Alma, tens em depósito muitos bens, para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: Louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, e para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros, e não é rico para com Deus. Irmãos, essa parábola, ela vai nos ensinar algumas coisas importantes, irmãos. O ser humano, ele é egoísta por natureza. Queremos sempre, irmãos, todas as coisas voltadas para nós. Quer ver um exemplo? Você vai no banco, você não quer enfrentar a fila. Você vai na lotérica, você não quer enfrentar a fila, porque você quer ser o primeiro. Você vai no hospital, chega lá, você reclama de ficar 20 minutos esperando, porque você quer ser o primeiro. Então, em tudo, o ser humano ele é muito egoísta, ele sempre prioriza ele sempre prioriza as suas necessidades, os seus desejos, e se sobrar um pouco de tempo e vontade, vamos olhar para o nosso próximo. Porém, o cristão, irmãos, ele não deve ser assim. Ele deve seguir o exemplo de Jesus. Nós devemos seguir o exemplo do nosso Mestre Jesus. E muitas das vezes a nossa relação com Deus não é diferente, irmãos. Muitas das vezes vamos orar e focamos apenas em pedir a Deus: Senhor, me dá isso, me dá aquilo, porque aí já pegamos Mateus 7,7, Senhor, a tua palavra nos diz que se nós pedirmos, o Senhor vai nos dar. Se nós bater, a porta vai abrir. Oh, Senhor, nos ajuda. E raramente, irmãos, vamos agradecer a Deus. Raramente vamos fazer uma oração de confissão de pecado. Raramente vamos orar, irmãos, pedindo ao Senhor que abençoe o nosso próximo, o nosso vizinho, os nossos inimigos. Irmãos, para Deus abençoar. Eu tenho por mim que uma pessoa, irmãos, quando ela é abençoada, ela não perde tempo fazendo mal para ninguém, não. Ela cuida da vida dela, ela cuida das coisas dela. Ela não se preocupa em falar mal de você, falar mal de mim. Não. Uma pessoa em paz, ela agradece a Deus. Ela não vai ficar causando problema. Mas vamos lá, irmão. Não é esse o motivo do nosso devocional hoje. Irmãos, a Bíblia, ela não diz claramente quem era esse homem, apenas relata que era alguém da multidão. E Jesus, ele fazendo essa parábola, ele cita que havia um homem que ele queria que o seu irmão dividisse o quê? A sua herança com ele. Para conseguir o que queria, ele foi até Jesus pedir que ele intervisse na situação. Mas Jesus se recusou, irmãos, a fazer isso. Pode parecer até estranho, mas Jesus disse aquilo não fazia parte do chamado dele. E esse é o mal da nossa humanidade hoje, irmãos, do nosso cristianismo. Porque hoje, irmãos, muito é pregado só que você vai vencer, que já deu tudo certo, que nossa, a porta vai se abrir, que agora é só vitória. Os hinos falam isso também, os louvores hoje que é para adorar a Deus, adora o homem, vira um louvor egocêntrico. Fala do eu, fala do homem.
Sabe, nós vemos aí, você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não estou aqui criticando o Anderson Freire, só estou dizendo da letra, irmãos. A letra dos hinos tem que adorar a Deus, a glória dele, o louvor a dele, tudo é para ele. Só que nós vemos as letras dos hinos hoje também que é egocêntrica, porque aquilo ali é gostoso para nós, irmãos. Se nós pegarmos uma letra de um hino, está surgindo aí um novo vencedor, entendeu? Você vai ficar feliz de ouvir isso. Porém, não é bíblico. Não condiz com o que Jesus veio nos proporcionar. Mas amém, vamos lá. Aquele homem, irmãos, ele não havia entendido qual era a verdadeira missão de Jesus. Ele queria usá-lo para seus interesses egoístas. E não é diferente, irmão, nos dias de hoje, para muitos. Às vezes nós queremos, Senhor, que o Senhor multiplique, Senhor, minhas vendas. Senhor, que eu trabalhe na empresa, na melhor empresa aqui da cidade onde eu moro. E isso é pecado, irmão? Não, não é pecado, mas Jesus não veio para isso. Jesus não veio para isso. Não foi para isso que Jesus veio. Aí, irmãos, a Bíblia vem dizendo que Jesus ele veio para nos trazer salvação, e muitos cristãos ainda não entenderam isso, irmãos. Nós achamos que Jesus é o gênio da lâmpada, onde nós pegamos a nossa Bíblia e fazemos isso aqui nela. Muitos, aleluia Jesus, não estou aqui criticando, irmãos, estou falando a verdade. Pegam a palavra de Deus assim, Senhor, me dá uma palavra hoje, Senhor. Tirou a palavra, ah não, essa aqui eu não gostei não. Oh, Senhor, essa é boa. Por quê? Porque simplesmente faz da palavra do Senhor, irmãos, como se fosse uma lâmpada mágica dos desejos. Eu faço 3 desejos e Jesus, ele vai atender. Mas vamos lá, irmãos. O propósito da vinda do Senhor Jesus, irmãos, foi bem maior. Diz assim, João 6, 38 e 39. Pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Então Jesus veio para nos salvar a humanidade. Salvar do quê, pastor? Dos nossos pecados, da ira vindoura de Deus, do juízo. Ou seja, a verdadeira missão de Jesus, irmãos, é nos salvar, restaurar o relacionamento nosso para com o Pai, o nosso Deus. Jesus conhecia a intenção do coração daquele homem e em seguida fez uma advertência sobre o perigo de querermos as riquezas desse mundo. Veja bem, em Lucas 12, 15, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Veja bem, irmãos, nessa passagem, Jesus, ele quer dizer que não podemos ser gananciosos, ou seja, termos um desejo desenfreado pelos bens materiais e colocar as coisas como alvo principal. Isso é idolatria. Fará nossa vida vazia, infrutífera e nos deixará despreparado para o nosso encontro e prestação de conta da nossa vida com o Criador. Vamos lá? Vamos ver algumas coisas no Novo Testamento aqui? Veja bem, Efésios 5:5. Porque vocês podem estar certos disso, nenhum imoral, nem impuro, nem ganancioso, que é idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e ganância, que é idolatria. Colossenses 3:5. Conserve-se livres do amor ao dinheiro e contente-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca deixarei, nunca te abandonarei. Hebreus 13, verso 5. Muitas das vezes, irmãos, achamos que só seremos felizes de verdade se tivermos muito bens e riqueza. Porém, é necessário saber, meus irmãos, que a vida de uma pessoa não consiste na abundância das coisas que ela possui. De maneira nenhuma. De maneira nenhuma, irmãos.
Nós conhecemos muitas pessoas milionárias que não têm alegria, que não têm felicidade, que não são realizadas, porque falta o espiritual. Vamos lá, irmãos. Jesus, então, ele conta essa parábola. E podemos, irmãos, detectar na vida desse homem da parábola algumas coisas que nós devemos todos os dias, irmão, nos examinar. Primeiro, ele era egoísta. Deus o abençoou ao permitir que as suas lavouras produzissem abundância. E em vez dele colher o fruto, separar uma parte e ajudar os pobres e os necessitados, ele preferiu estocar tudo. Ele pensou apenas o quê? Em si mesmo. Devemos tomar cuidado, irmãos. Muitas das vezes nós somos abençoados. E nós achamos, não, Deus tem me abençoado muito, como Deus me ama. Só que Deus está te abençoando para você abençoar alguém que precisa. A Bíblia diz, irmãos, que se nós tivermos bens nesse mundo e ver o nosso irmão passar necessidade e cerrar o nosso coração, não ajudá-lo, como nós poderemos dizer que nós servimos a Deus, que nós amamos a Deus? 2. Ele planejou sua vida somente nessa terra. Os bens materiais podem nos iludir, irmãos, e nos dar uma sensação de segurança, mas no dia do juízo, elas não servirão para nada. De nada aproveita as riquezas no dia da ira, mas a justiça livra da morte. Provérbios 11:14. Então, irmãos, o dinheiro, ele é necessário, porém, devemos tomar cuidado, porque muitas das vezes, por causa do dinheiro, deixamos a obra de Deus, deixamos de buscar a Deus, deixamos de ajudar os necessitados, pensando só em nós mesmos. 3. Ele não cumpriu sua missão. Irmãos, todos nós temos uma missão. Você tem uma missão delegada por Deus. Eu tenho uma missão delegada por Deus. E ai de mim, irmãos, ai de você se não cumprir essa missão. Jesus terminou dizendo assim, irmãos, essa parábola: assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Ao ser abençoado, meu irmão, Deus esperava que aquele homem também abençoasse a sua obra e as pessoas mais necessitadas. Contudo, a ganância tomou conta do seu coração e não buscou a fazer a vontade de Deus. Uma pergunta para nós, irmãos. E você? Tem separado uma parte para servir os outros e a obra de Deus? E aí? E aí? Mas Jesus não parou por aí não, irmãos. Ele continuou. Veja bem, olha só o que disse Jesus. E disse aos seus discípulos: portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Mas é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos, que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa, nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves. E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um covo da sua estatura? Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham, não fiam. Digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E Deus assim veste a erva, que hoje está no campo e amanhã lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Não pergunteis, pois, que haveis de comer, que haveis de beber, não andeis inquietos, porque as nações do mundo buscam todas essas coisas, mas o vosso Pai sabe que precisa delas. Buscai antes o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não temais o pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-lhes o reino. Vendei o que tendes e dai esmolas, fazei para vós bolsas que não se envelheceram, tesouro no céu, que nunca cabe, aonde não chega ladrão e nem traça não rói, porque onde estiver o vosso tesouro, ali também estará o vosso coração. Lucas 12, 22 ao 34. Jesus falou sobre a preocupação, o verso 22. A nossa preocupação não serve para absolutamente nada, ela não pode sequer nos dar um dia a mais de vida, e é uma característica daqueles que não servem a Deus. Jesus disse isso. Quem vive preocupado
com as coisas dessa vida é a característica daqueles que não servem a Deus. Jesus falou sobre a prioridade no verso 31. Para tirar o nosso foco, Satanás tentará de todas as formas atrair a nossa atenção para as coisas desse mundo. E para nós deixarmos as coisas de Deus o quê? Por último. Por último. A gente se preocupa com as coisas dessa vida e as coisas de Deus deixa para lá. Lembra da parábola da Marta e da Maria? Enquanto Maria estava aos pés de Jesus, Marta estava o quê? Preocupada com as coisas dessa vida. Varria, limpava, corria. Aí Jesus vai lá e repreende ela. Quando ela fala para Jesus que não importava ela servir ele só. Enquanto ela estava preocupada em servir, Maria estava aos seus pés ouvindo seus ensinamentos. Aí Jesus a repreende dizendo assim: Marta, Marta, por que está afadigada com tantas coisas? Maria, sua irmã, escolheu a boa parte, a qual nunca vos será tirada. Agora veja bem, meus irmãos, o verso 34, Jesus fala que Jesus falou sobre onde o nosso coração deve estar. O nosso coração está naquilo que mais valorizamos. Se eu valorizar mais, vamos dar um exemplo, o futebol do que a Deus, eu esqueço de Deus, eu vou focar só no futebol. Se eu valorizar mais a minha família do que a Deus, a minha família vai ser minha prioridade, não o reino de Deus. Se eu valorizar mais o dinheiro do que a leitura bíblica, o dinheiro vai ser aonde vai estar o meu coração. Olha só, se eu valorizar as coisas dessa terra, supervalorizar, estou dizendo, nós vamos deixar as coisas do reino de Deus de lado, irmãos. E não pode. Até isso vira idolatria. Você foca apenas no secularismo e esquece a vida espiritual. É por isso que nós estamos vendo, irmão, muitos cristãos sendo abalados, muitos cristãos aí desesperados com tudo que está acontecendo, porque suas vidas não estavam fundamentadas na palavra de Deus, e sim nos bens dessa terra. Veja bem, se voltarmos a atenção para o céu, Deus vai nos recompensar com a glória eterna, irmãos. Com a glória eterna. Conclusão do nosso devocional dessa manhã. A nossa felicidade jamais, irmãos, escute bem isso aqui que o seu pastor vai dizer. A nossa felicidade jamais estará nas coisas que possuímos ou nos bens que acumulamos. Jamais. Não adianta a pessoa falar, eu tenho tudo. Mas se ela não tiver a Deus, irmãos, se ela não tiver Deus, se ela não focar nas coisas do céu, vai ter um vazio dentro dela. É por isso que às vezes, irmão, a gente vê pessoas, eu tenho o amor da minha vida. E quando aquela pessoa, por algum motivo, vai embora, as pessoas tentam suicídio, as pessoas tentam se matar, porque elas não valorizam o bem maior que Deus as deu, a vida. A vida. Porque elas idolatram uma pessoa, elas não amam, elas idolatram. E quando nós amamos a Deus, sabemos, irmãos, que só Deus pode tirar a vida. É só Ele que dá vida e só Ele que tira a vida. E o nosso coração, irmãos, deve estar de fato em amar a Deus sobre todas as coisas. Se nós focarmos nisso, a nossa prioridade estiver no céu, nós podemos passar qualquer coisa, irmãos, qualquer dificuldade, e nós vamos estar sempre dando glória a Deus, nós vamos sempre estar alegres, felizes, porque nós sabemos que a nossa esperança, irmãos, é Deus. Nós sabemos que Deus cuida de nós nos mínimos detalhes. Amém? Que nós venhamos a fazer uma reflexão para a nossa vida, irmãos. Aonde está o nosso coração? Amém? Que Deus abençoe o seu domingo, que todos venham a ter um domingo abençoado, em nome de Jesus Cristo. Amém?